Ouvir o deputado Nicolas para fazer uso da palavra, por 3 minutos. Obrigado, senhor presidente. Tentaram matar o Bolsonaro para poder tirá-lo da corrida eleitoral. Obviamente não conseguiram. Agora, o Lula, através dos seus lacaios no STF, tentam fazer o mesmo, tirá-lo da corrida eleitoral, mas agora através de uma prisão. Realmente é algo que todo o Brasil está vendo, não preciso dar muitos argumentos aqui. O Brasil, que tem 50 milhões de pessoas sob o julgo das leis do crime organizado, quer falar que estão preocupados em defender a democracia e a soberania do Brasil, colocando um ex-presidente da República atrás das grades, antes mesmo do julgamento, esperando já, preparando, na verdade, a sua cela. Foram diversas acusações, contra o Bolsonaro, de Marielle, que inclusive Moraes deu prisão domiciliar para o Brazão, não é isso? E acabou, ninguém mais falou sobre isso. Foi também arquivado a questão dos imóveis dele lá, foi arquivado também a questão da baleia que ele tem incomodado, ou seja, intocável, tudo caiu por terra, mas não existe uma forma melhor de acabar com seu opositor do que falar que ele tentou cometer um golpe de Estado. Então, eles são muito hábeis em fazer narrativas contra pessoas de bem. Quanto mais honesto você for nesse país, mais chance você tem de se ferrar. Recentemente, agora, sem provas, Lula me acusa de eu ter feito um vídeo para defender o crime organizado. Eu não preciso nem dizer que, poxa, eu sou um bom marido, eu sou um bom pai, sou pai de 2 filhas, não tenho uma linha de corrupção na minha vida e tenho muito orgulho disso, não tenho dúvidas que vai continuar dessa mesma forma, e simplesmente acusa e não tem nenhum tipo de provas. Ou seja, é dessa forma que eles fazem com quem é honesto. Mas eu tenho aqui um desafio para fazer para o senhor Lula. Lula, eu te chamo, não tenho nenhuma exigência, na verdade só uma, para um debate. Pode ser no Planalto, pode ser em qualquer lugar, qualquer dia, desde que seja ao vivo. Você topa sustentar as suas mentiras na minha frente? Duvido e muito. E a sua sorte, Lula, é de que se isso acontecer, algum dia eu chegar na presidência, a sua sorte é de que você não vai estar vivo para eu te botar na cadeia, você e sua trupe, porque pode ter certeza que se isso acontecer, eu vou voltar com a justiça aqui, nesse caos que a gente chama hoje de país. E eu não tenho dúvidas que é o que o Brasil quer. Justiça nesse país. Fim da impunidade, tanto para o Lula quanto para a sua trupe. E se isso acontecer, o PT é o primeiro na minha lista. Torçam, mas torçam muito para isso não acontecer. Para poder finalizar, senhor presidente. Torçam e torçam muito para isso não acontecer. Afinal de contas, eu sei de que ou eu morro tentando, ou eu vou fazer que de fato é transformar esse Brasil em outra coisa. Isso obviamente não se passa por agora. Tem muito tempo de vida para a gente conseguir mudar esse país. Pode ter certeza, e gravem as minhas palavras, tanto miseráveis quanto também pessoas de bem nesse Brasil. O poder, eles não vão ter o poder para sempre aqui nesse país. Gravem as minhas palavras. O PT não vai dominar esse país para sempre. Gravem as minhas palavras. Obrigado, presidente. Um minuto, deputado Carlos Jordi. Senhor presidente, senhores deputados, hoje nós vimos que esse julgamento que está acontecendo contra o presidente Bolsonaro é realmente uma fraude, que vai muito além de uma narrativa que está sendo construída para condená-lo. O ex-assessor de Moraes, Eduardo Tagliaferro, estava no Senado hoje e ele trouxe realmente provas robustas para demonstrar que houve uma fraude contra Bolsonaro e contra diversos adversários de Alexandre de Moraes, aqueles adversários que ele mesmo elencava, inclusive provas que ele forjou junto com o PGR Gonê. Gonê pedia para Tagliaferro forjar provas, e mais do que isso, provas que foram feitas de forma ilegal, com data retroativa,
para justificar buscas e apreensões contra apoiadores do presidente Bolsonaro, contra empresários. Esse julgamento será anulado. Nós temos que empichar Alexandre de Moraes. E é por isso que a vaza-toga que está sendo demonstrada pelo assessor de Moraes, esse assessor de Moraes, Eduardo Tagliaferro, ela não pode ficar impune. Nós temos que fazer uma CPMI. Estou buscando assinaturas para uma comissão parlamentar de inquérito para que possamos apurar as responsabilidades de Moraes e de seus assessores que fizeram um gabinete ilegal para forjar provas contra Bolsonaro e seus aliados. Obrigado. Obrigado, deputado. Bibo Nunes. Deputada Carol Detoni, pela liderança da minoria. Muito obrigado, presidente. Presidente, hoje o Brasil assiste o julgamento mais vergonhoso de sua história. Um julgamento em que a sentença, todo mundo já sabe o veredicto, que será a condenação do presidente Bolsonaro. Um verdadeiro teatro de narrativas criada para criminalizar uma pessoa que não matou, não roubou, não fez o maior escândalo de corrupção da história do Brasil. Ao contrário, que só fez o bem para o país e hoje paga por ser de direita. Porque se nós formos observar, esse processo está todo viciado. Bolsonaro não tem foro privilegiado. Bolsonaro não tem sequer o princípio de presunção de inocência respeitado, porque o próprio ministro Alexandre de Moraes fala que ele tem que provar a sua inocência. Ora, é o Estado que tem que provar a culpa e não o réu provar a sua inocência. E fala-se aqui dos juízes. Olha só essa turma, como é que ela é composta. Ministro Zanin, ex-advogado do PT. A lei é clara, dizendo que você não pode ser juiz numa causa onde você advogou com relação a outra parte. E ele era defensor e contra o Bolsonaro nas eleições, virou ministro. Ele mesmo pediu para se declarar impedido de analisar processos com Bolsonaro e agora é um juiz legítimo para julgar a causa. Flávio Dino já apresentou queixa-crime contra Bolsonaro. É inimigo declarado de Bolsonaro. Admitiu a perda das imagens do dia 8. Não pode ser juiz do caso. Deveria ter se declarado suspeito. Não sou eu quem estou dizendo. É o Código Penal, no artigo 254, onde inimigos capitais da parte não podem julgar o caso. Carmen Lúcia também já se posicionou com relação à anistia, dizendo que não cabe, que não é necessária. E disse que a internet é feita de 213 mil tiranos, ou seja, mais uma declaração contra a direita. E também, o que dizer de Alexandre de Moraes, inimigo declarado e notório do presidente Bolsonaro, suposta vítima do suposto golpe, também não é juiz apto para estar nesse processo. Aliás, Bolsonaro nem deveria estar sendo julgado pela corte, nem pela turma. Esse processo é viciado do início ao fim, é nulo, de pleno direito, em qualquer país sério. Agora, hoje de tarde tivemos a declaração no Senado Federal de Eduardo Tagliaferro, que revelou o escândalo que está por trás desse processo. Se a Lava Jato foi anulada sob uma alegação de que Moro combinava com Dallagnol como ia ser feita a perseguição dos acusados, o mesmo está acontecendo agora, onde Tagliaferro fala, ele que estava dentro do gabinete do Alexandre de Moraes, era um dos auxiliares da equipe do gabinete do Alexandre de Moraes, falou claramente que o Alexandre de Moraes combinava com o Gonê a montagem das denúncias em massa, pacotinhos de 100 a 200 pessoas, previamente selecionando os alvos, sem investigação individualizada. E o que falar, então, dessa fraude processual que é absolutamente adulterado as provas, antecipado documentos, de modo a tentar dar uma suposta legitimidade e pegando cidadãos inocentes que foram transformados em verdadeiros alvos para sustentar essa farsa que é o julgamento do dia 8 de janeiro. Por isso que, mais do que nunca, esses processos absolutamente nulos em qualquer país sério e que está sendo levado a cabo para quê? Para criminalizar a maior liderança de direita que esse país já teve, que é o presidente Bolsonaro, para o fim de tirá-lo do jogo político. E isso é um verdadeiro crime à democracia brasileira.
Alexandre de Moraes não atua mais como juiz. Atua como acusador, vítima e juiz ao mesmo tempo. Isso também é absolutamente nulo. Então, presidente, o que estamos vivendo hoje é um teatro dramático em que uma narrativa sem provas, com declarações absolutamente frágeis e delações que foram mudadas várias vezes, estão sendo usadas para cometer, isso sim, um crime à justiça brasileira, ao Estado Democrático de Direito, que é esse julgamento forjado para criminalizar, preparado para criminalizar o presidente Bolsonaro. Nós não podemos admitir isso. Hoje, muitos deputados estão em vigília e oração frente à casa do presidente Bolsonaro. Iremos acompanhar esse julgamento, mas desde já não seremos omissos na história brasileira. Estamos aqui para pontuar que estamos atentos a todas essas ilegalidades, a esse crime histórico que está sendo cometido contra o presidente Bolsonaro, e não nos calaremos diante dessa injustiça. E uma forma de apaziguar todo esse teatro criminalizatório e persecutório é aprovar a anistia, é aprovar as prerrogativas, porque assim não teremos deputados, não veremos senadores sendo coagidos pelo Supremo Tribunal Federal. E com a anistia veremos, sim, a pacificação do país. É uma medida urgente e eficaz que se faz necessária para a gente recuperar a legalidade e a decência e a moral nesse país. Então, presidente, que fique aqui a nossa manifestação com relação a toda essa criminalização da política vinda do judiciário, que não poderia estar acontecendo também. Muito obrigado, presidente.